meus amores do quinto ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar a nossa aula fazendo uma oração. Eu quero que vocês juntem as mãozinhas aí junto com a tia e vamos orar, começando agradecendo a Deus por todas as coisas, agradecendo a Deus pela nossa família, por estar bem, estar com saúde, ter possibilidade de seguir assim como Deus quer. Que Deus ilumine nossas vidas e a vida de nossas famílias. Amém? Muito bem. Fizemos nossa oração. Agora eu quero que você pegue seu material, senta aí bem pertinho da tia, certo? Para a gente iniciar a nossa aula. Nossa aula 4. Isso mesmo. Tivemos aula ao vivo ontem, né? Anteriormente. E hoje, dando continuação, vamos para a aula 4, certo? Abram o livro de vocês, Farias Brito, livro 2, na página 110, para a gente começar retomando o conteúdo, ok? Vamos aqui revisar nossa agenda da aula 4. Temos a apresentação que já fizemos com nossa oração, né? Vamos retomar o conteúdo, que é repartir em partes iguais e desiguais, que a gente já viu, um pouquinho de divisão exata e não exata. Vamos fazer a correção também das páginas 110 a 112 e vamos ter conteúdo novo, isso mesmo, o nosso último conteúdo para a quarta prova que está chegando aí, né? Que é possibilidades, vamos falar de possibilidades. E vamos para casa, temos a atividade, responder as páginas 113 a 117 do livro 2, Farias Brito, e estudar a tabuada. É fundamental que vocês estudem a tabuada, tirem um tempinho toda vez que terminar de responder as atividades, tire meia hora, 40 minutos, senta ali e vai estudar a tabuada. Não precisa estudar tudo de uma vez, tá bom? Escolha 2 números e vá treinando, que aí chegar ao término do ano você está com a tabuada na ponta da língua. Inclusive eu acho que já tem muitos que já estão dando um show aí na tabuada, tá bom? Então vamos lá. Pois bem, vamos começar aí corrigindo a página 110. Acompanhe direitinho com a tia para você entender como foi feita a resolução de cada questão. Posso começar? Então vamos lá, não esqueça de colocar aquele C de certo. Ok, meus amores? Podemos então? Pois bem. Na página 110 temos aí a primeira situação problema, que foi uma divisão feita em partes iguais e desiguais, ok? Lembrando que esse conteúdo de divisão, a gente vai ver também nesse conteúdo um pouquinho de noções de frações, que é um conteúdo que a gente vai ver mais lá adiante, ok? Mas eu vou só enfatizar algumas partes que são interessantes fazer essa comparação, tá bom? Então vamos lá para a primeira situação problema. Fábio ajudou sua professora a arrumar os 100 livros doados em um instante. Os livros foram distribuídos em 5 prateleiras. Olha aí os primeiros dados do problema. São 100 livros e esses livros vão ser repartidos em 5 prateleiras. De cara aí eu já sei que eu vou ter que fazer uma divisão. Isso mesmo. Em uma dessas prateleiras, vejam só, das 5, foram colocados livros de fábulas, em apenas uma. E nas outras 4 prateleiras foram colocados livros de histórias infantis. Vejam só, são 100 livros. Dos 100 livros nós vamos dividir em 5 prateleiras. Dessas 5 prateleiras, apenas uma eu vou organizar os livros de fábulas. Certo? E o restante, que são as outras 4, eu vou colocar os livros de histórias infantis. Vejam só, de cara aí eu já sei que eu vou dividir, isso mesmo. Vou dividir 100 por 5. 100, que é a quantidade de livros,
dividido por 5, que é a quantidade de prateleiras. 100 dividido por 5 vai dar 20. Agora, vamos lá. Sabendo que em todas as prateleiras foi colocada a mesma quantidade de livros, responda. Então, eu já sei que em cada uma das 5 prateleiras foram colocados 20 livros. Então, na letra A diz assim: quantos livros doados são de histórias infantis? Vejam só, lá na nossa situação problema, ele diz o quê? Que em 4 prateleiras foram colocados livros de histórias infantis. Então, eu posso utilizar uma multiplicação, 4 vezes 20, ou fazer uma adição, 20 mais 20 mais 20 mais 20, que é igual a quantos livros? Respondendo aí a letra A, 4 vezes 20, 80 livros. Então, são 80 livros de histórias infantis. Letra B. E quantos são de fábulas? Essa tá fácil, né? Porque se todas as prateleiras têm a mesma quantidade de livros, em cada uma tem 20 livros e temos apenas uma prateleira com livros de fábulas. Então, na letra B, são 20 livros. Corrija aí direitinho. Vamos lá. Na letra C, olha só que interessante. Agora, marque com X as sentenças verdadeiras. Os livros de fábulas correspondem a metade? Não, porque tem apenas uma prateleira com esses livros, né? 1/3? Não, porque representam 4 prateleiras, né? 1/4 de todos os livros? Também não. Representa, meus amores, 1/5 de todos os livros doados. Ou seja, de 5 prateleiras, que é o todo, o total, apenas uma prateleira estão os livros de fábulas. Então, isso sim, aliás, representam a quantidade de 5, apenas uma, que é a mesma coisa que 1/5. Ou seja, a estante está dividida em 5 prateleiras e eu tirei apenas uma, que representa 1/5 das prateleiras da estante, ok? Vamos então para o segundo pontinho da letra C. Comparando a quantidade de livros de fábulas e de histórias infantis, podemos dizer que, olha aí, o que a gente pode afirmar? Que os livros de fábulas correspondem à 4ª parte dos livros de histórias infantis, ou seja, é como a gente dividiu, nós vamos analisar pela quantidade de prateleiras. 4 prateleiras são livros de fábulas, certo? Aliás, 4 prateleiras, desculpa, são livros de histórias infantis e as de fábulas são apenas uma. Então, nós vamos responder assim: os livros de fábulas correspondem à 4ª parte dos livros de histórias infantis. Compreendido, página 110? Pois bem, então vamos para a página 111. Na página 111, questão 1, nós temos aí a imagem. Vejam só. Zélia e seu pai fizeram um bolo de laranja. Depois de pronto, eles o dividiram em 2 partes de mesmo tamanho. Se dividirem em 2 partes, dividiram ao meio. Está aqui dividido ao meio. Aqui em 4 partes e aqui também. Vejam só. Primeiro eles dividiram ao meio. Uma dessas partes eles dividiram em 16 pedaços iguais. Então eles pegaram uma parte e dividiram aqui em 16 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 vezes 4, aí a multiplicação de organização retangular, 4 vezes 4, 16. Então, aqui estão os 16 pedaços. E a outra metade dividiram em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Então, tá aí a representação desse bolo, tá bom? Que é interessante que quando você ouve dividiu ao meio, você já sabe que vai dividir um bolo inteiro em 2 partes. Quando você divide em 4 partes, você vai pegar o bolo inteiro e dividir em 4 partes. Lógico que as partes vão ser menores do que se você dividir em 2 partes. Letra B de bola. Só retomando bem aqui a letra A da questão 1. Para ficar mais fácil para vocês, podem colorir de forma diferente para você entender quantas partes foi dividida de cada um, tá bom? Letra B.
Cada um dos 4 pedaços iguais que eles obtiveram a partir de uma metade corresponde a, vejam só, cada um dos 4 pedaços representa o quê? A 8ª parte do bolo inteiro, certo? Por quê? Porque ele também foi dividido em 8 partes. C. É possível repartir um dos 4 pedaços iguais para obter um pedaço como um dos 16 pedaços menores? Sim. Aqui, por exemplo, essa metade foi dividida em 16 partes, ou seja, 16 pedaços menores. Então, sim, dividindo um dos 4 pedaços iguais em 4 partes iguais. Então, pega um pedaço e divide novamente em 4 partes iguais. D. Se o bolo fosse todo dividido em pedaços iguais aos menores, quantos pedaços de bolo seriam obtidos? Aí a gente vai dividir, ó. Esse pedaço aqui já tem 16 pedaços, ok? Essa outra parte a gente dividiria novamente em mais 16 pedaços, que somando as duas partes iriam dar 32 pedaços de bolo. Ou seja, porque foi dividido em partes menores, ok, meus amores? Compreendido, página 111, ok? Podemos passar para frente? Então, vamos para a página 112. Na página 112, questão 2, diz o seguinte: Jurandir pretende construir uma casa ocupando metade de um terreno. Imagine um terreno quadrado ou retangular. Em 1/3 desse terreno, ele construirá a área de lazer. Vejam só, a casa ele construiu utilizando metade do terreno. Pegou o terreno, dividiu ao meio. Então, tá ali, ó, sinalizado que toda metade do terreno foi para construir a casa. Aí ele diz o seguinte: em 1/3 desse terreno, ele construirá a área de lazer e a garagem. Então, ele pegou mais 2 partes, certo? E construiu a área de lazer e a garagem. E o restante, que foi o que sobrou, ele fez o pomar. Observe que a área de lazer, garagem e pomar, eles têm o mesmo tamanho, que representa a 1/3 parte, né? Então, vamos lá. Tá aí a representação da letra A, certo? 1/2 representa a casa, ou seja, metade do terreno foi para fazer a casa. 1/3 a área e a garagem. Agora ele pegou o terreno que estava dividido ao meio e dividiu em mais 3 partes. E o que sobrou, que é 1/6 do pomar, 1/6 do terreno representa a área do pomar. Então isso aqui, este terreno, foi dividido em 6 partes. E observe, meus amores, que essas partes não são iguais, elas são desiguais. Observe que a área da casa corresponde à área de lazer, garagem e pomar juntas, mas o terreno todo foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 6 partes. Então, apenas 1/6 sobrou para o pomar, uma metade das 6, ok? Aliás, uma parte das 6, certo? Então, vamos para a letra B. Marque com X as alternativas corretas. Tem mais de uma alternativa correta. Podemos dizer que a parte destinada ao pomar equivale a... Será que vale a metade da parte ocupada pela casa? Não. Representa 1/3 da parte ocupada pela casa, não é isso? Olha só a medidinha, a medida lá do pomar. Representa uma fileira de quadrinhos, ou seja, é só 1/3 do espaço da casa, não é isso? Aí, segundo parênteses, a metade da parte ocupada pela área de lazer e garagem, correto, vamos marcar. Vejam só, a área de lazer e garagem nós temos 2 partes, então a do pomar representa uma parte. O outro, a 1/3 da parte ocupada pela casa, correto. Vejam lá que o espaço da casa está dividido em 3, então 1/3, sim, é do mesmo tamanho da área do pomar. 1/3 da parte ocupada pela área de lazer e garagem, não. A 1/5 de todo o terreno, também não, porque o nosso terreno foi dividido em 6 partes, né? A 1/6 de todo o terreno,
Correto, vamos marcar também. 1/6, 1/5, 1/2, 1/3 correspondem a frações de um inteiro, frações de um todo. Imagine só que você está aí na sua casa e vai comer uma pizza. Essa pizza está dividida em 8 partes. Se você come uma fatia, você come 1/8 da pizza. Se você come 2 fatias, 2/8 da pizza. Porque o 2 representa a quantidade de partes que você comeu. E oitavos, ou seja, 8 partes, representa a quantidade que o inteiro, que o todo foi repartido, que ele foi dividido. Mas essa parte de fração a gente vai ver mais à frente, bem detalhado, para vocês compreenderem direitinho. Ok? Deu certo a correção? Acompanharam direitinho? Olha, vamos ficar bem atentos, que eu confio muito no potencial de vocês. Sei que estão acompanhando. Certo, meus amores? Então, agora, eu quero que vocês passem para a página 113, que nós vamos conhecer as possibilidades. É o nosso conteúdo novo para a nossa quarta prova, certo? Vamos ficar bem atentos, que é um conteúdo bem interessante. E o mais importante que você não pode esquecer, que esse conteúdo de possibilidades, ele está ligado à multiplicação, certo? Isso, a multiplicação. Então é muito importante que você estude a tabuada de multiplicação por isso, porque ele tem N conteúdos que estão relacionados à multiplicação. Vamos lá então, o que são possibilidades, tia Rosângela? De onde é que vem? O que é que eu vou estudar em possibilidade? Primeira coisa, possibilidades está ligado, está conectado à multiplicação. Então vejam só, a combinação de possibilidades também é reconhecida como uma das ideias de multiplicação, ou seja, o cálculo do número de combinações pode ser obtido por uma multiplicação. Isso mesmo. No quarto ano, vocês estudaram um pouquinho de possibilidades com a árvore de possibilidades, fazendo combinações. Aqui no quinto ano, a gente vai ver isso aí também, mas vamos ver dentro da matemática, o que interessa dentro da matemática nas possibilidades. Então, se tem a ver com uma multiplicação, eu já sei que eu vou multiplicar, isso mesmo, multiplicar, que pode ser dentro das situações problemas. Vamos ver então, trouxe aí um exemplo. Temos aqui um cardápio de festa junina, vejam só. Dentro deste cardápio nós temos itens, temos os salgados e temos também as bebidas. Então nós temos uma que complementa a outra. Vejam só, quantos tipos de salgados nós temos? Temos salgados variados, que eu posso escolher qualquer um, mini cachorro quente, que é outro tipo de lanche, temos mini pão com carne louca e temos milho cozido, né? Então eu tenho 4 possibilidades aqui de escolher um salgado. E as bebidas, quais são? Temos aqui o refrigerante, temos o suco e temos o quentão também, que é um tipo de bebida. E aí, quantas possibilidades eu tenho de montar o meu lanche? Vejam só, dentro da matemática, para eu saber de quantas maneiras diferentes eu posso montar meu lanche, eu vou combinar um tipo de salgado com um tipo de bebida. O mini cachorro quente, com cada um dos tipos de bebida. Um mini pão com carne, com cada tipo de bebida. E o milho cozido também. Significa o quê? Que eu posso pedir 2, 3 ingredientes, 3 combinações diferentes dentro desse cardápio. Então, quantas são as combinações possíveis que David poderá escolher? Vejam só, 4 tipos de salgado vezes 3 tipos de bebida. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho 12 possibilidades de escolher. Para ficar mais claro, eu vou mostrar aqui as combinações que a gente fez, combinando um salgado com uma bebida. Então, temos aqui, primeiro, salgados variados. Eu posso combinar com refrigerante, pedir um salgado e pedir salgado com refrigerante, salgado com suco ou salgado com quentão. Então, aí eu já tenho 3 possibilidades. Uma outra possibilidade seria mini cachorro quente. Eu vou combinar novamente refrigerante, mini cachorro quente com suco
ou mini cachorro-quente com quentão. Aumentaram mais 3 possibilidades, daí eu já tenho 6 possibilidades. O mini pão com carne eu também vou combinar com refrigerante, suco ou cachorro-quente. Eu posso pedir mini pão com refrigerante, uma possibilidade. Mini pão com suco, outra possibilidade. Mini pão com quentão, uma outra possibilidade. E tenho também o milho cozido, que eu posso pedir um milho cozido e um refrigerante, um milho cozido com suco e um milho cozido com quentão. Seria uma outra possibilidade. Ó, 3, 6, aqui. Eu vou combinar 3 possibilidades, mais 3, mais 3 e mais 3. 3, 6, 9, 12. Então, eu tenho 12 possibilidades diferentes de montar o meu lanche. Muito fácil, né? Combinação é muito fácil. Imagine agora que você tenha aí uma camisa, 2 camisas, uma verde e uma azul, e tem 4 calção, um jeans, um branco e um preto. Aliás, 3 calções. Então, nós vamos multiplicar 2 camisas vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, você pode montar 6 looks diferentes. Multiplicação é só multiplicar uma quantidade pela outra, ok? E temos também, gente, os números. As tirinhas que vocês gostam tanto também representam matemática. E eu trouxe aqui números nas tirinhas. O que isso quer dizer? Que a presença da matemática nesse tipo de texto relaciona-se à visão que muitas pessoas têm dessa disciplina. Por exemplo, tem muita gente que acha, matemática é só a tabuada, é só cálculo. Não, a matemática ela também é divertida, certo? Então, como contraponto, algumas tirinhas retratam personagens que realizam cálculos com muita facilidade. As tirinhas, elas trazem situações matemáticas de forma divertida. E é isso que a gente vai ver agora nessas tirinhas. Vejam só. A primeira aqui de Marcelinho. Acompanhe aí que está na página 116 aí do livro de vocês. Ele diz o seguinte: se dormirmos em média 8 horas por dia, aos 40 anos teremos dormido o equivalente a 13 anos. Então, aí ele fez uma conta, ele fez uma multiplicação de forma divertida para descobrir. Aí ele diz aqui, se brincarmos em média 8 horas por dia, aos 40 teremos um adulto feliz. Cebolinha brincou aqui, né? Mas também utilizou a matemática. Vejam só aqui a nossa outra tirinha. Essa tá bem clara, né? Bem, quanto é 5 vezes 10? Vou saber? Quanto é 6 vezes 20? Sei lá. E 2 vezes 11? Tá brincando. Aí ele diz, prefere que eu faça as perguntas mais simples? Por quê? Parece estar desanimada? Então ela diz assim, eles conversando e ele quis brincar e utilizou também situações matemáticas envolvendo multiplicação. Ok? E temos mais uma tirinha aí que ele utilizou um desafio. Isso, um desafio. Vejam só, é o níquel náusea. Pense no número de 1 a 10. Agora multiplique por 3 e some com 5. Divida por 2 e some mais 4. Temos aí uma situação, uma expressão numérica na tirinha. Posso adivinhar? Pode. Você nem sequer pensou no primeiro número. Fantástico! Então, ele brincou com a matemática, mas daí a gente já poderia, dessa tirinha, extrair uma expressão numérica, certo? De forma divertida. Tá bom, meus amores? Então, baseado nessas tirinhas que a gente viu, que eu explorei aqui com vocês, eu quero que você, no seu caderno, que eu sei que nós temos aí no 5º ano alunos gênios que adoram desenhar, então eu quero que crie uma tirinha inteligente e divertida. Mas lembre-se de que a matemática deve estar presente nela. Então, crie sua tirinha bem bacana e marque aí a gente. Faça bem bonito, bem colorido. Poste aí para a tia ver, tá bom? Eu vou ficar aguardando. Eu sei que vocês conseguem. E
Por hoje eu fico por aqui. Não esqueçam de responder as atividades da página 113 a 117 que está lá na nossa agenda. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau!